A resposta logo em seguida: as misericórdias do Senhor são a causa, a razão de não sermos consumidos. Grande é a fidelidade do nosso Deus. Eu gostaria de contar uma história que aparece no livro por um autor que eu gosto muito também, chamado Dennis Rainey. Dennis Rainey escreveu Ministério com Famílias do século XXI e conta a história do que é conhecido na história do mundo como o milagre de Dunkerque. Dunkerque é um porto na França, onde um batalhão de tropas da Segunda Guerra Mundial encontrou-se com suas costas ao mar do Canal Inglês, com a Inglaterra do outro lado. Depois da invasão do Blitzkrieg, aquele avanço de tanques Panzer do exército alemão. O ano foi 1940, o mês maio, como o nosso mês agora. E numa questão de algumas semanas, o avanço de Hitler e o seu exército havia tomado os Países Baixos da Europa. Holanda, Bélgica, Polônia já era, e agora a França. Um número de cerca de 400 mil meninos, soldados franceses e britânicos que haviam sido enviados pela Inglaterra justamente para defender contra aquele avanço, estavam presos com os tanques, uma questão de 15 quilômetros à distância da aniquilação. O Winston Churchill, outrora otimista, calculava que aqueles soldados que estavam naquelas praias do porto de Dunkerque, no máximo eles poderiam resgatar talvez 20, 30 mil pela marinha inglesa. Mas foi quando aconteceu o que é conhecido como o milagre de Dunkerque. Numa questão de 5 dias, os pais, as mães ingleses, marinheiros, amadores, começaram a cruzar o mar a canoa, alguns ricaços com seus iates, barcos de vela, enfrentando o alto mar, que não estavam equipados nada para isso. Em 5 dias eles retiraram uma pessoa, um soldado, um jovem, um menino de 17, 18, 19 anos de idade. 338 mil soldados. Muitos pequenos barcos foram afrontados pela Luftwaffe, a aeronáutica alemã, mas muitos foram resgatados. Dennis Rainey conta essa história porque ele fala sobre o verdadeiro reavivamento que Deus quer fazer em nossos dias, uma vida a cada vez, uma família a cada vez. E o nosso desafio, o que nós gostaríamos de fazer nesses dias, falando justamente sobre o ideal de Deus para a família, é um reavivamento que começa a partir do lar. O desejo nosso de resgatar a família, uma família de cada vez, algo que parece impossível à luz das estatísticas, das dificuldades, do divórcio, da imoralidade, da redefinição do que é uma família que a própria sociedade, o mundo está fazendo e fazendo a cabeça dos nossos filhos. Como nós que conhecemos o Senhor Jesus, talvez algumas pessoas que estão chegando perto de conhecer o Senhor Jesus. Que esperança Deus oferece para nós? A esperança de resgatar famílias, uma família de cada vez, de restaurar a nossa fé. Diz o ditado: se a fé cristã há de funcionar, se funciona mesmo, tem que funcionar no lugar onde nós somos quem nós somos. E o lugar onde nós baixamos as máscaras e nós realmente transparecemos quem nós realmente somos lá em casa. Então, nosso desafio hoje, à noite, amanhã à noite, vai ser voltar para descobrir qual é o ideal de Deus para a família, qual é o plano de Deus. Ele não nos deixou na léu, Ele deu para nós instruções para que no lugar
sejamos puros, íntegros. Deus refaça a nossa família conforme o seu próprio plano. A família, o lugar onde nós somos o que somos. Nós precisamos disso. Você que minha esposa chegasse aqui, essa nossa pequena família, de fato já é uma igreja praticamente. O problema é que o dízimo é complicado, mas eu gostaria que ela apresentasse, porque as coisas que nós escrevemos, as coisas que nós ministramos na nossa igreja de Atibaia, mundo afora, nós precisamos e precisamos praticar em casa. Foi pela nossa sobrevivência com 6 filhos, uma das quais, filha adotiva, que nós pegamos quando tinha. Agora tem 2 imagens, isso tem. Isso, pode apresentar. O Davi falou, nós temos 6 filhos. O nosso filho mais velho, não sei se vai colocar, é o Davi, casado com a Adriana, eles têm 2 filhos. E o Davi é um dos pastores lá na nossa igreja, lá de Atibaia. Depois veio a Michelle, ela é casada com o Ben, que foi criado no Brasil também. Os dois se encontraram na faculdade nos Estados Unidos, se casaram, têm 3 filhos. E, no fim, no ano passado, voltaram para o Brasil, então, muito jóia. Então, nós temos os 5 netos ali pertinho da gente. Depois veio o Daniel, que o Daniel é casado com a Rachel. Ele é tenente na Força Aérea Americana e agora está numa base na Itália, junto com a esposa e a filhinha. E estão esperando mais um ano para novembro. Depois tem o Steven, que é casado com a Hannah, que mora nos Estados Unidos, se formou em música e em ministérios pastorais. Ele serve como ministro de louvor. E eles estão esperando o seu primeiro filho em julho. Aí tem a nossa filha caçula, a Keila, que chegou ontem dos Estados Unidos. Ela veio passar as férias com a gente, está fazendo faculdade lá. E por último, a Julie, que nós adotamos depois que tínhamos já os 5. E a Julie é casada com o Júnior e eles têm um filhinho que nasceu em março. Então são 7 netos com mais 2 para nascer esse ano ainda. Essa vozinha, né, que é da voz dos meninos seminaristas lá. Irmãos, eu quero deixar uma grande ideia, um princípio, para nós levarmos para casa. Eu lembro, 32 anos atrás, quando nós fizemos o nosso aconselhamento prenupcial, essa ideia foi gravada e colocada na nossa cabeça e no nosso coração. A ideia é que a família existe, não como fim em si. Nós não somos família-latras. Esse tema é muito importante, mas não é o fim, não é a razão da existência. A família existe para refletir nada mais, nada menos que a própria glória de Deus. A família diz respeito à pessoa de Deus. A família é um reflexo, é um espelho do ser de Deus. A Bíblia começa com família, a Bíblia termina com família. A Bíblia começa com casamento, em Gênesis 2, a Bíblia termina com casamento, bodas do Cordeiro. A família é a ilustração predileta que Deus tem para falar do seu relacionamento para com o seu povo. O livro de Oséias, falando justamente do amor, dos laços de amor com que Deus amarra o povo de Israel. O Novo Testamento fala que a igreja, esse é o relacionamento com o noivo e a noiva. O relacionamento entre o homem e a mulher reflete isso. Mas a família não é o fim em si. A família é uma maneira de nós glorificarmos a Deus. Agora nós ouvimos isso, uma frase batida. O catequismo de Westminster declara que esse é o fim principal do homem, mas o que isso significa na prática? Essa é a nossa questão. Essa grande dúvida que nós precisamos levantar. E o fato é que se a família existe para espelhar a glória de Deus, podemos afirmar que o inimigo das nossas almas, e principalmente o inimigo de Deus, tem
tem um alvo principal: é distorcer qualquer reflexo da imagem de Deus. E se ele perceber isso principalmente no rosto da sua família, no relacionamento pai e filho, e principalmente marido e esposa, ele ganha grande vitória. Se ele perceber na sua família um reflexo da própria glória e imagem de Deus, como Gênesis 1 nos ensina, ele vai fazer vandalismo, quebrar espelhos. Eu entendo pela palavra de Deus, Apocalipse capítulo 12, que o inimigo sabe que pouco tempo ele resta, que os dias dele são numerados, contados. O ataque de Satanás desde o início tem sido contra a família, justamente por ser na família que ele vê esse reflexo da glória de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda entendedor como um leão que ruge, procurando alguém. Podemos até afirmar uma família para devorar. Você sabe que no início, Gênesis capítulo 3, nós veremos isso amanhã à noite. Mal Deus havia criado a família, homem à imagem de Deus, mulher à imagem de Deus, homem e mulher à imagem de Deus, e Satanás, com toda a sua sutileza, começa a seduzir, sussurrando no ouvido da mulher. É assim que Deus disse. Ele começa a afastar o homem da sua esposa, a esposa do seu marido. Ela toma a frente e os dois pegam, levantam o punho no rosto de Deus e rebelam contra o Criador. O inimigo ganha sua primeira vitória contra a família e cospe justamente no rosto do nosso Deus. É interessante notar que essa história continua no Novo Testamento, porque no livro de Efésios, o livro que mais trata do ideal de Deus para a família, fala da plenitude do Espírito Santo, que manifesta-se principalmente no reavivamento do lar, o lugar onde a máscara cai. Fala do papel do marido, fala do papel da esposa, fala do papel dos filhos, fala do papel dos pais, até mesmo a questão doméstica de pessoas que trabalham por nós em casa ou por quem nós trabalhamos. Mas depois de falar tudo isso sobre reavivamento verdadeiro em casa, Paulo, pelo Espírito, nos lembra: nós estamos em guerra espiritual. O livro de Efésios termina falando sobre a armadura de Deus. Temos que adotar, assumir, apropriar nossa posição na pessoa de Jesus Cristo e deixar que Ele resplandeça em nossa família. Não é por acaso que o livro de Efésios termina logo depois de falar sobre o papel da família com a verdade dos ataques saídos. Eu tenho um monte de estatísticas, coleciono isso, mas às vezes eu me sinto esmagado pelas estatísticas tristes sobre o que está acontecendo em nossos dias. Creio totalmente que o fato de que pouco tempo resta para Satanás é agora ou nunca, para quebrar o espelho e afastar casais, pais dos filhos, filhos dos pais, divórcio, imoralidade, homossexualidade, rebeldia, vícios e tanto mais que destroem o lar. O que nós precisamos é voltar para a palavra de Deus. Eu não estou aqui para falar de sociologia, antropologia, psicologia, tantas zoologias. Eu gostaria de voltar para algo mais simples. A própria palavra de Deus, que há milhares de anos está funcionando para aquele que fez a planta do lar. Salmo 127 foi o texto do nosso casamento, 32 anos atrás. Eu gostaria que você repetisse comigo essa divisa que fala do ideal que Deus quer ser o construtor do nosso lar. Fala comigo junto a esse versículo. Se o Senhor não edificar
vão trabalham os que a constroem. Salmo 127, 1. Esse é o salmo do lugar que nos lembra: inútil nos será levantar de madrugada, comer o pão que penosamente, diz o texto, grandeaste. Porque Deus dá descanso, Ele dá paz. Construir uma casa a custo do seu lar não é o nome de Deus. Ter 3 carros na garagem sem ter filhos para andar contigo não é o nome de Deus. O que nós precisamos é que Deus seja o construtor mesmo do nosso lar. Que Jesus seja o centro. Apesar das nossas muitas falhas, nós precisamos voltar às bases. Isso que eu quero fazer com vocês. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia agora no livro de Gênesis. Eu não tenho como falar sobre a família sem começar onde Deus começa. A segunda vez, quando nós voltamos para uma igreja, uma região, nós ministramos de outros textos, mas nós precisamos voltar para estaca zero, para o livro de Gênesis. Nós vamos usar Gênesis, os primeiros capítulos, para depois pular para o final da história e ver qual é o ideal de Deus para a família. Com certeza nós vamos descobrir algumas áreas onde nossa família não está alinhada com o plano de Deus, e nosso desejo não é acumular um monte de culpa sobre os nossos ombros em 2 noites, e se rever, fazer um check-up espiritual da nossa família, dos nossos planos, da perspectiva de Deus. Então vamos compartilhar nesta noite. Eu quero correndo trabalhar 2 princípios, estudando Gênesis 1 e Gênesis 2, o que fala sobre a família. Amanhã nós vamos terminar com mais 3 princípios para ver o que aconteceu com o belo plano de Deus. O primeiro princípio, você que anota, que copia a mensagem, prega em outro lugar, agora é a hora, é brincadeira, mas diz assim, usando exatamente essa figura: Deus criou um casal, já é família, para espelhar a própria imagem dele. Lembro-me como se fosse ontem, a primeira vez que eu entendi esse princípio, à luz da palavra de Deus, no primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículos 26, 27 e 28. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus criou a família, o casal, com um propósito divino de ser um reflexo de quem Deus é. Quando falamos isso, nós já entendemos que tocar na família é tocar no menino dos olhos de Deus. Tratar da família significa que nós estamos em terra santa. Interessante, na Coreia nós passamos 8, 9 dias ministrando, chegando, era domingo, nós ainda estamos no fuso, mais ou menos, são 12 horas de fuso horário, então para nós agora são 9 horas da manhã, acabamos de acordar, mas você entra na casa coreana, sabe o que se faz? Você tira essa paz. Faz todo sentido, eu achei interessante, porque a gente anda na sujeira e nós não queremos trazer sujeira para dentro de casa, porque a casa é lugar santo, é lugar de Deus. Nós cantamos isso. Para Deus é assim. Deus não sai do primeiro capítulo da Bíblia sem falar de 2 temas que estão no coração dele. Em primeiro lugar, a família, em segundo lugar, missões. Nós não conseguimos passar para capítulo 2 da Bíblia sem Deus falar família e missões. E os 2 andam juntos. É terra santa. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós entendemos que Deus já tinha feito tudo. Que
peso do seu pecado e meu, os terremotos, cataclismos, tsunamis, mostram que esse não é o mundo que Deus fez. Deus tinha feito tudo, montanhas majestosas, galáxias distantes, gloriosas, peixes, montes coloridos no fundo do mar. Deus curtia tudo isso, tudo gritava, como diz Salmo 19, o firmamento grita: glória a Deus, glória a Deus. Deus criativo, Deus majestoso, Deus glorioso. Mas faltando uma coisa. Gente, quem iria com isso? Quem iria curtir junto com Deus? Com Deus, com quem? Com Deus triuno, a não ser dos seus santos conselhos, Pai, Filho e Espírito Santo, poderia refletir isso, mostrar tudo isso e receber a glória devida ao seu nome. Cachorro não adora Deus. Estrela não fez isso. Pelo menos não conforme gente. Gênesis 1:26 então entra no texto, no sexto dia da criação, tudo feito com algo especial, pela primeira e única vez em todos os dias da criação. Entra no texto a frase: também disse Deus, façamos. Fascinante nos outros dias da criação, e disse Deus, mesmo a palavra Deus sendo a palavra Elohim, que é um plural do hebraico, que traz a ideia da comunidade do nosso Deus, da grandeza, do poder de Deus. Temos um vislumbre da multiplicidade pessoal de Deus, mas pela primeira vez agora no momento culminante da criação, Pai, Filho e Espírito Santo se juntam no Concílio Santo e Deus diz: façamos nós o homem singular, a nossa plural, imagem singular, conforme a nossa plural, semelhança singular. Percebe esse intercâmbio entre muito e um? Pluralidade, unidade, singularidade. Então, versículo 27, olha na sua Bíblia, em resposta a esse desejo de Deus de criar gente como Ele, de criar pessoas, não bichos, adoradores, pessoas que iam olhar para Ele, glorificá-lo para sempre. Aí Deus pôs, versículo 27, o homem singular, a sua imagem singular. Notem a poesia, porque o primeiro versículo de poesia na Bíblia, com linhas paralelas, trata da criação da família, do casal. É romântico isso. A imagem de Deus singular o criou. Mas notem a frase culminante que diz: homem e mulher, dois em um, os criou. A sua imagem, a sua semelhança. Podemos perguntar então o que significa essa ideia de imagem de Deus como